Então, hoje, boa noite, né? Hoje alcançamos a metade desse nosso ciclo de palestras. Eles são 18 encontros, hoje é o nosso 9º encontro. E nós estamos falando sobre a parte 2, que são, no fundo, a gente considera 3 partes, porque tem uma introdução e depois tem a conclusão. Então, nesse miolo aí, nessas 3 partes, a primeira foi o Homo sapiens conquista o mundo, ele agora está dando significado para o mundo. E a terceira é quando ele começa a claudicar, né? Bom, então nós vamos falar hoje sobre a aliança moderna. Então nós vamos tratar de 4 pontos, tem introdução como sempre, os pontos são: por que banqueiros são diferentes de vampiros? A torta milagrosa, a síndrome da arca, lembra da arca de Noé? A síndrome da arca, e a corrida dos ratos. Então, vamos começar com uma pequena introdução. A modernidade é um contrato. Todos nós aderimos a esse contrato no dia em que nascemos. E ele regula a nossa vida até o dia em que morremos. Pouquíssimos entre nós são capazes de rescindi-lo ou transcendê-lo. Esse contrato configura nossa comida, nossos empregos, nossos sonhos. Ele decide onde moramos, quem amamos e como morremos. À primeira vista, a modernidade parece ser um contrato extremamente complicado. Por isso, poucos tentam compreender no que exatamente se inscreveram. É como se você tivesse baixado algum software e fosse solicitado assinar um contrato com dezenas de páginas do tipo aquela de juridiquês, aquele jurídico brabo. Você dá uma olhada nele, rola imediatamente para a última página, tica em concordo e esquece o assunto. Mas a modernidade, de fato, é um contrato surpreendentemente simples. O contrato inteiro pode ser resumido numa única frase, hein? Humanos concordam em abrir mão de significado em troca de poder. Você vê a nossa vida aqui, a gente quer ter algumas coisas, quer ter poder sobre algumas coisas, e a gente abre completamente em prol do significado. Na maioria das vezes, nós entendemos nada sobre significado nenhum. Então, a nossa vida passa a ser uma vida sem significado, mas queremos ter poder. Olha que complicação. Bom, até os tempos modernos, a maioria das culturas acreditava que os humanos desempenham um papel em algum grande plano cósmico. A gente pensa isso, como messiânico. Estou falando que a gente vai sempre fazer esses estudos todos que nós estamos fazendo hoje sobre o homem, né? Nós vamos fazer sobre 18 áreas de conhecimento. Essa área de conhecimento titulado Homem, vão ser essas 18 palestras, né? E eu sempre vou pegando assim um livro mais moderno possível, não é mais moderno, o melhor, que espelha melhor aquela área. Eu não posso pegar vários, não dá tempo. Então, um já é um complicado, lembra que eu mostrei aquele volume enorme? Então, a ideia é apresentar o que eles pensam, o que eles retratam, mas é mais do ponto de vista materialista. E a gente, quando pode, vai dando umas
alguns trechinhos sobre o espiritualismo. Então, você vê que essa frase é tipicamente mais de materialismo. Até os tempos modernos, a maioria das culturas acreditava que os humanos desempenham um papel em algum grande plano cósmico. Ora, nós como messiânicos acreditamos nisso. Mas ele coloca num ponto de vista histórico que está deixando de acreditar. O plano, segundo ele, fala, foi concebido pelos deuses onipotentes ou pelas eternas leis da natureza e o gênero humano não podia mudá-lo. O plano cósmico dava significado à vida humana, mas também restringia o poder humano. Olha, o plano cósmico dava um significado, mas restringia o poder humano. O que está querendo agora é exatamente a modernidade, o contrário. Poder humano e menos significado. Bom, o plano cósmico dava significado à vida humana, mas também restringia o poder humano. Os humanos assemelhavam-se muito a atores num palco. O roteiro emprestava significado a cada palavra, cada lágrima, cada gesto. Esse roteiro emprestava significado a essas coisas todas. Porém, restringia e limitava o quê? O desempenho dos atores. Hamlet não é capaz de assassinar Cláudio no primeiro ato ou de deixar a Dinamarca ir para um eremitério na Índia. Shakespeare não permitiria isso. Da mesma forma, os humanos não podem viver para sempre, não podem escapar a todas as doenças, não podem agir como quiserem. Não está no roteiro. Está claro? A gente, como eu, já fiz algumas peças assim, na hora de interpretação, ou quando eu escrevia, a gente fica preso. Quantos roteiristas ficam, ou atores? Eu comunguei dos dois. Como roteirista, você olha e muitas vezes, quando ele é adaptado para o cinema, que aí tem que passar a não roteiro literário, mas um roteiro de cenas, de coisas, as pessoas às vezes começam a alterar o roteiro literário. Tá certo? Agora, o artista, ele tem que se limitar ao roteiro. Então, vamos dizer assim, ele não tem mais o significado da coisa. Ele tem simplesmente a representação. Né? Bom, da mesma forma, os humanos não podem viver para sempre, como eu falei. Em troca de abrir mão do poder, os humanos pré-modernos acreditavam que suas vidas ganhavam significado. Realmente importava se eles se portavam com bravura no campo de batalha, se apoiavam o rei legítimo, se consumia alimentos proibidos nos dias de jejum, ou se tinha um caso com a vizinha. Isso suscitava alguns inconvenientes, mas dava aos humanos proteção psicológica contra desastres. Se algo terrível acontecia, como guerra, peste ou seca, as pessoas se consolavam dizendo: todos nós desempenhamos um papel em algum grande drama cósmico, concebido pelos deuses ou pelas leis da natureza. Não estamos a par do roteiro, no entanto, podemos estar seguros de que tudo acontece com algum propósito. Mesmo as terríveis guerras, pestes e seca fazem parte do esquema maior. Além disso, podemos contar com um dramaturgo de que sua história terá um final feliz. Assim, até a guerra, a peste e a seca vão resultar no que é melhor, se não aqui e agora, então no pós-vida. Quanta coisa que ele está falando, que ele está, no fundo, ele está dizendo, isso foi fruto de uma época, mas para nós não, essa é a época. Essa aqui é a época. Ele está falando, no fundo, o que é? Purificação. Você passa uma série de problemas e no final termina melhor, você purifica. Né? Então ele acontece assim, que nada acontece por acaso, pertence ao plano de Deus. Isso ele está dizendo que isso foi de uma época. Não, essa é a nossa época ainda, para nós messiânicos. Está entendendo? Então, como é bacana você pegar uma área de conhecimento que nem um homem, e você está mostrando que esses grandes autores, considerados best-seller, eles ficam pensando do ponto de vista materialista.
E a gente pode ver que há coisas como essa aqui, que ele está dizendo que é histórico, não, é atual. O trato da modernidade oferece ao homem uma enorme tentação, aliada a uma ameaça colossal. A onipotência está diante de nós, quase ao nosso alcance, mas debaixo de nós se escancara o abismo do nada total. No nível prático, a vida moderna consiste numa constante busca do poder no universo destituído de significado. A gente vive muito assim. A gente olha para o cosmos, vê aquelas coisas, qual o significado dessas coisas todas? A cultura moderna é a mais poderosa da história, está incessantemente pesquisando, inventando, descobrindo e crescendo. Ao mesmo tempo, é assolada por mais angústia existencial do que qualquer cultura anterior. Bom, este encontro de hoje, o nono, né, discute a moderna aliança, a perseguição ao poder. Significado baixo, mas a gente vai ter uma aliança para essa direção, perseguindo o poder. Você vai ver que tipo de aliança entre duas coisas quais sejam. O encontro seguinte examinará a chamada Revolução Humanista. Importantíssimo. Eu vou fechar esse encontro de hoje mostrando a importância e porquê da Revolução Humanista. Ela examinará como o gênero humano usa esse poder crescente para, de algum modo, devolver sorrateiramente o significado à infinita vazez do cosmos. Sim, nós modernos prometemos renunciar ao significado. Nós modernos prometemos renunciar ao significado em troca de quê? Do poder. Mas não há ninguém lá fora que nos obrigue a cumprir a promessa. Achamos que somos espertos o bastante para usufruir de todas as benesses do contrato moderno sem pagar um preço por isso. Essa é a nossa introdução. Então, um dos pontos que nós vamos tocar aqui é por que banqueiros são diferentes de vampiros? A perseguição moderna ao poder é alimentada pela aliança, agora vem as duas coisas, entre o progresso científico e o crescimento econômico. É a aliança entre ciência e economia. Pode crer, isso aí. Na maior parte da história, a ciência progrediu a passos de tartaruga, enquanto a economia permanecia em profunda estagnação. Agora não, nós estamos desenvolvendo, mas antigamente, paradão. O crescimento gradual da população humana, a gente poderia dizer várias coisas sobre isso, mas acho melhor a gente passar para cá. O ciclo foi quebrado na era moderna, graças à crescente confiança das pessoas no futuro e do consequente milagre. Sabe que milagre? Do crédito, cara. Do crédito. Aquilo que leva a dívida, leva a fundação de dinheiro fictício, né, moeda. O crédito é a manifestação econômica dessa confiança. Hoje, se eu quiser desenvolver uma nova droga, por exemplo, mas não tiver dinheiro, eu posso obter um empréstimo do banco ou me voltar para investidores privados e capitais de riscos. Mas em que situação? Por exemplo, quando irrompeu o surto de o ebola, na África Ocidental, no verão de 2014, o que você acha que aconteceu com as ações das companhias farmacêuticas que se dedicavam a desenvolver drogas e vacinas para combatê-lo? Ah, meu amigo. Elas subiram com o foguete. A eclosão da peste, as ações, por exemplo, tem várias ações assim, da Tequimira subiram 50%, as Biocristo 90%. Na Idade Média, a eclosão da peste fez as pessoas erguerem os olhos para o céu e rezarem. Rezarem a Deus para que lhes perdoasse os pecados. Está vendo o que eu estou dizendo? A ciência era zero.
Lá era a crença. Você pedia, solicitava a Deus pelos seus pecados. Hoje, quando vão falar de uma epidemia nova, imortal, elas pegam o telefone e ligam para quem? Para seu corretor. Sabe por quê? Para o mercado de ações, até mesmo uma epidemia é uma oportunidade de negócio. A indústria farmacêutica cresce. Mas é assim que é o mundo. No entanto, diferentemente dos banqueiros humanos, vou fazer aqui um paralelo, os morcegos vampiros nunca cobram juros. Se o vampiro A emprestou ao vampiro B 10 centilitros de sangue, B pagará com a mesma quantidade. Tampouco eles usam os empréstimos para financiar novos negócios ou incentivar um crescimento no mercado de chupação de sangue. Como o sangue é produzido por outros animais, os vampiros não têm como aumentar a produção. Embora o mercado de sangue tenha altos e baixos, os vampiros não podem presumir que em 2000 e tanto cacetada haverá 3% de sangue. E mais do que um pouco de mais de tempo aí, e que em 2018 o mercado de sangue irá crescer novamente 3%. Não se tem isso. Consequentemente, morcegos vampiros não acreditam em crescimento. Durante milhões de anos de evolução, os humanos viveram em condições semelhantes a quem? As dos vampiros, das raposas, dos coelhos. É por esse motivo que acho difícil acreditar em crescimento. Bom, vamos passar para o segundo ponto, que é a tal da torta milagrosa. As pressões evolutivas acostumaram os humanos a ver o mundo como se fosse uma torta, porém estática. Se alguém consegue uma fatia maior da torta, caberá a alguém, inevitavelmente, uma fatia menor. Uma família ou uma cidade específica podem prosperar, mas o gênero humano como um todo não vai produzir mais do que produz hoje. De acordo com isso, religiões tradicionais como o cristianismo e o islamismo buscam maneiras de resolver os problemas da humanidade com a ajuda dos recursos disponíveis, ou redistribuindo a torta, ou prometendo uma torta no céu. A modernidade, em contrapartida, baseia-se na firme crença de que o crescimento econômico não só é possível, como é absolutamente essencial. Preces, boas ações e meditação podem ser reconfortantes e inspiradoras. Contudo, problemas como a fome, a peste e a guerra só podem ser resolvidos por meio do crescimento. Esse dogma fundamental pode ser resumido numa única ideia simples. Se você tem um problema, provavelmente está precisando de mais coisas e para ter mais coisas tem de produzir mais coisas. Essa é a questão do nosso Brasil, né? Pode fazer a reforma que quiser, mas se tivesse crescimento econômico, muitas coisas se resolveriam. Não é verdade? Bom, políticos e economistas modernos insistem que o crescimento é vital por 3 razões principais. Vamos lá. Primeira, quando se produz mais, podemos consumir mais, elevar nosso padrão de vida e supostamente usufruir de uma vida mais feliz. Segundo, à medida que o gênero humano se multiplica, é preciso que a economia cresça para que ao menos continuemos como estamos. Por exemplo, na Índia, o crescimento populacional é de 1,2% ao ano. Isso quer dizer que se a economia indiana não crescer todo ano ao menos 1,2%, o desemprego vai aumentar, os salários vão cair, o padrão de vida médio vai diminuir. Terceiro, mesmo que os indianos parassem de se multiplicar e mesmo que a classe média indiana se satisfizesse com o padrão atual de vida, o que faria a Índia no que concerne às suas centenas de milhões de cidadãos que vivem hoje na pobreza? Se a economia não crescer e, consequentemente, a torta permanecer do mesmo tamanho, só se poderia dar mais aos pobres, tirando algo dos ricos. Difícil? Isso obrigaria a que se fizessem escolhas muito duras e provavelmente causaria muito ressentimento e até violência. Para evitar tais escolhas, o ressentimento e a violência, precisa-se de quê? De uma torta maior.
O crescimento econômico tornou-se a junção crucial onde quase todas as religiões, ideologias e movimentos modernos vão se encontrar. A União Soviética, com seu megalomaníaco plano quinzenal, era tão obcecada pelo crescimento quanto o mais impiedoso representante do capitalismo predador americano. Assim como cristãos e muçulmanos acreditam no paraíso e só discordam quanto à maneira de chegar lá, durante a Guerra Fria, tanto capitalistas como comunistas acreditavam em criar o paraíso na Terra. Mediante o crescimento econômico, só discordavam quanto ao método exato. Hoje é generalizadamente aceito que alguma versão do capitalismo de livre mercado é um caminho muito mais eficiente para garantir um crescimento de longo prazo. Daí a proteção a fazendeiros ricos, a liberdade de expressão, mas os habitats ecológicos, estruturas sociais, os valores tradicionais que se puseram no caminho do capitalismo de livre mercado serão destruídos e desmantelados. Esse é que é o problema, né? De sua crença no valor supremo do crescimento, o capitalismo deduz seu mandamento número 1. Investirás teu lucro no incremento do crescimento. A maioria dos príncipes e sacerdotes da história desperdiçou seus lucros em carnavais extravagantes, palácios suntuosos e guerras desnecessárias. Alternativamente, depositavam suas moedas de ouro em cofres de ferro, os selavam e os enterravam num calabouço. Hoje, capitalistas devotos usam seus lucros para contratar novos empregados, aumentar suas fábricas ou desenvolver um novo produto. Essa corja desses caras que pegaram nosso dinheiro aqui, tipo Lula, Cabral, essas porcariadas toda, Moreira Franco, o que é que eles fizeram? Aonde está o cofre deles? Não estão investindo em nada, não estão ajudando a contratar novos empregados, né? Nada disso. Eles fizeram foi um carnaval das coisas, né? Coisas suntuosas. Foi isso que eles fizeram. Bom, vamos para a síndrome da arca. Será que a economia efetivamente continuará crescendo para sempre? Isso não levaria ao esgotamento dos recursos, emperrando-a e forçando uma parada? Para poder assegurar um crescimento perpétuo, temos de descobrir uma fonte inesgotável de recursos. A tradicional visão do mundo como uma torta com um tamanho pré-fixado pressupõe que só existem 3 tipos de recursos, hein? Matérias-primas, energia e conhecimento. Matérias-primas e energia são esgotáveis. Quanto mais se usa, menos se tem. O conhecimento, em contrapartida, é um recurso em crescimento. Quanto mais se usa, mais se tem. Realmente, quando você aumenta seu repertório de conhecimento, ele é capaz de lhe dar mais matérias-primas e mais energia. Se eu investir 100 milhões procurando petróleo no Alasca ou encontrar, terei mais petróleo. Mas meus netos terão menos desse recurso do que eu. Porém, se eu investir 100 milhões na pesquisa de energia solar e descobrir uma maneira nova e mais eficaz de controlar, então meus netos e eu teremos mais energia. Durante milhares de anos, o caminho científico para o crescimento ficou bloqueado porque se acreditava que as escrituras sagradas continham todo o conhecimento importante que o mundo tinha a oferecer. Você sente o que eu estou querendo dizer? Essa é uma visão materialista. As escrituras sagradas, elas dão uma grande orientação, dão a verdade, né? Mas ela tem que ser acoplada com o avanço do materialismo. Mas ela tem que determinar as coisas. Porque senão daqui a pouco você faz uma bomba atômica, e aí, como é que fica? Hoje eu estava conversando com a minha esposa. São 5 países aí que dominam
tranquilamente quase todo o fornecimento de armamento para o mundo. Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, Alemanha, França e... Tem os 5, não, que tem mais um que é mais importante. China. Então você vê que agora estão passando, porque a Venezuela compra deles esses armamentos. A Rússia pousou hoje no solo venezuelano. Quer dizer, com tropos. As coisas são complicadas. Estou dando uma ideia da geopolítica, né? Bom, no entanto, a Revolução Científica libertou o gênero humano dessa convicção. A maior das descobertas científicas foi, vocês não imaginam, isso não fala a mesma coisa, foi a descoberta da ignorância. A ignorância é o maior mal e é o que a gente enfrenta aí. Quantas pessoas devem estar vendo esse vídeo? Enquanto, se você olhar alguns outros vídeos por aí, está cheio de visualização, cara. Tudo porcaria. Estão pagando por esse show aí da Sandy Júnior, quantos? Parece que é R$600, se não me engano, um convite. Cara, pô. Entrada. Enquanto isso aqui, ó, o meu livezinho aqui, coitado, aí, a meia dúzia de gente aí, deve ter mais um pouco, mas meia dúzia de gente que não consegue nem distribuir, porque não tem muitos amigos também, não consegue nem distribuir para os outros. E aí, como é que faz? Eu não cobro nada, cara. Pô, só estou querendo passar o que eu sei. Que loucura. Bom, portanto, temos uma boa chance de superar o problema da escassez de recursos. A nêmesis real da economia moderna é o colapso ecológico. Isso aí é um problema. Vai mexer com a natureza. Tanto o progresso científico como o crescimento econômico tem lugar numa biosfera frágil e, à medida que ganha impulso, suas ondas de choque desestabilizam a ecologia. Para poder oferecer a cada pessoa no mundo um padrão de vida semelhante ao dos americanos abastados, precisariam de alguns planetas a mais. Tá aí. Tudo bem. Entretanto, só dispomos desse planeta. Então, você vê que a gente precisaria de mais planetas. Então, você vê a importância do crescimento, a gente vai ver a importância das escrituras sagradas. O cara tem que ser menos, como é que é o nome? Avarento, né? Egoísta. Bom, a boa notícia é que durante centenas de anos, o gênero humano usufruiu de uma economia em crescimento sem cair vítima da desintegração ecológica. Muitas outras espécies pereceram desse processo, os humanos também têm enfrentado crises econômicas e desastres ecológicos, mas até agora conseguimos atravessá-lo. Mas lembrem a palestra que eu dei de ontem. O capitalismo está moribundo. Então, eu mostrei que cada ano que passa a taxa de lucro vai caindo. Abre uma contradição enorme no sistema. Então, essas coisas assim, mas até agora conseguimos atravessá-lo? Sim. Mas nós estamos caminhando lá para baixo. Mas o sucesso no futuro não está garantido por alguma lei da natureza. Ninguém sabe se a ciência será sempre capaz, simultaneamente, de salvar a economia de congelar e a ecologia de ferver. Aquecimento global. É como o ritmo só acelera, as margens de erro continuam a se estreitar. Se antes era suficiente inventar algo espantoso uma vez por séculos, hoje temos de arranjar um milagre a cada 2 anos. Olha que problema. Quão racional é arriscar o futuro da humanidade na presunção de que os cientistas no futuro farão algumas descobertas? É arriscar, né? O futuro da humanidade, você acreditar que os cientistas do futuro têm que fazer algumas descobertas. Os presidentes, ministros, executivos que governam o mundo são, em geral, pessoas muito racionais, porque estão dispostas a fazer tal aposta.
Talvez porque pense que não estão apostando em seu futuro pessoal. Mesmo que o que hoje é ruim se torne ainda pior e os cientistas não consigam deter o dilúvio. Engenheiros ainda poderiam construir uma arca de Noé de alta tecnologia para as castas superiores. Quem já não ouviu falar que vão salvar o presidente americano, estão mandando bomba para cá, um presidente qualquer, de qualquer país. Aí você faz uma vida completamente lá dentro do subterrâneo, né? Ou então ele tem uma saída assim homérica através de um helicóptero, ou então para algumas castas muito superiores, tal, o planeta está sendo destruído, manda todo mundo para a Lua. Cara, isso é uma conversa que tem gente que acredita nisso. Quanto tempo você vai levar lá embaixo? Na Lua, quanto tempo você... Como é que você vai renovar as coisas todas? Nossa Senhora, a pessoa acredita em cada coisa. Bom, vai botar arca não é para poucas pessoas, né? E os outros bilhões vão se afogar, né? Qualquer que seja a coisa. A crença nessa arca é atualmente uma das maiores ameaças ao futuro da humanidade e de todo o seu ecossistema. Pessoas que acreditam nessa arca de alta tecnologia pessoas que acreditam nisso, não deveriam ser colocadas no comando da ecologia global pela mesma razão pela qual não se deve dar armas nucleares a quem acredita numa pós-vida celestial. Ainda bem que aqueles do Oriente Médio ali, os malucão, já pensou? Tu põe essas armas nele, quando eles conseguirem essas armas, não, eu vou lá para as virgens, aquelas 70 e poucas virgens lá, e manda pro pau. Olha só. Nossa Senhora. Bom, vamos para o último ponto, que é a corrida dos ratos. Mesmo que corramos rápido bastante para evitar tanto colapso econômico como a desintegração ecológica, a corrida em si vai criar enormes problemas. Vamos lá. Isso aí, eu falei assim, no nível individual, ela redunda em níveis altos de estresse e tensão. No nível coletivo, a corrida se manifesta em reviravoltas constantes. Enquanto sistemas sociais e políticos anteriores duravam séculos, hoje em dia cada geração destrói o mundo antigo e constrói um novo em seu lugar. Veem seus filhos aí, os seus netos. Vem com a ideia deles agora. É outra. Não tem preocupado se tem casa. Se tem casa, vai morar lá com vocês mesmo, né? E se tem casa, depois está morando em outro lugar. É assim. Mudou tudo, mudou. Bom, vamos lá. Assim, o contrato moderno nos prometeu um poder sem precedente. E a promessa foi cumprida, hein? E quanto ao preço? Em troca do poder, o trato moderno espera que abramos mão do significado. Você repara só, a gente não vê significado em coisa nenhuma. A minha retaguarda aqui, atrás de mim, está vendo aquela flor lá? Qual o significado dela? Qual a missão que ela veio ao mundo? Se você vê essa plancha, tem uma plancha ali, tem umas coisinhas ali em cima, tem um retrato, tem não sei o quê. Qual o significado disso? Você olha para o meu lado aqui, você vê aqueles livros ali, vê uma bola lá, não sei o quê. Qual o significado disso tudo? Qual o significado de eu estar falando isso para vocês? Qual o significado de que vocês estão vivendo? Por que vocês estão vivendo? Qual o significado disso tudo? Por que vocês casaram? Por que vocês morreram? Não, vocês não, seus parentes. Por que disso tudo? Qual o significado disso tudo? Não interessa. Está vivendo. Me dá só poder. Poder de comprar as coisas para ter alimento, para me poder me alimentar. Poder de comprar alguma coisa que eu quero comprar. Tudo bem. Poder de mandar nos outros.
Como os humanos lidaram com essa demanda assustadora? Obedecer a ela poderiam resultar facilmente em um mundo sombrio, destituído de ética, estética e compaixão. Perdeu o significado, meu amigo. Perde tudo isso. Permanece, entretanto, o fato de que o gênero humano hoje não é apenas mais poderoso do que nunca. É também muito mais pacífico e cooperativo. Como os humanos conseguiram isso? Como foi que a moralidade, a beleza, até mesmo a compaixão sobreviveram e floresceram no mundo sem Deus, sem céu, sem inferno? Os capitalistas, mais uma vez, são rápidos em atribuir todo o crédito à mão invisível do mercado. Eles adoram dizer que o mercado regula tudo, que resolve tudo. Nossa Senhora, mas essa mão é tão cega quanto invisível e sozinha nunca poderia ter salvado a sociedade humana. De fato, nem mesmo uma feira rural pode se manter sem a mão auxiliadora de algum Deus, rei ou igreja. Se tudo está à venda, inclusive os tribunais e a polícia, a confiança evapora, o crédito desaparece, os negócios murcham. O que então resgatou a sociedade moderna do colapso? Aí é que nós vamos para aquilo que eu prometi a vocês. O gênero humano foi salvo não pela lei da oferta e procura, e sim pela ascensão de uma nova e revolucionária religião, o humanismo. Então, por isso que no próximo ponto nós vamos falar, na próxima vez, no próximo encontro, nós vamos falar sobre a Revolução Humanista. Tá certo? Muito bem. Como sempre, deixe se alguém quiser falar alguma coisa. Tem que esperar um pouquinho para saber se alguém precisa escrever. Né? Se ninguém tem pergunta. Esse pouquinho não dá. Não, foram uns 40 minutos no máximo. Acho que não, né? João colocou obrigado. Obrigado, João. Bom, então vamos deixar na próxima, essa semana que entra, nós vamos continuar oferecendo os ensinamentos, aqueles 36 ensinamentos, e vamos partir para a 10ª aula, ultrapassando já a metade do ciclo de palestras sobre o Homo sapiens e o Homem de Deus. Tá bom? Até a próxima para todos. Obrigado.